O outono do ano 613 caía lentamente sobre as terras do leste, do que hoje conhecemos como França. O ar era frio, pesado, carregado de uma tensão que não vinha só do clima, mas da própria história. Diante de um exército reunido não para a guerra, mas para o julgamento, encontrava-se uma mulher idosa, ainda envolta em roupas reais. Quase 80 anos de vida, cerca de 50 anos de poder. E, no entanto, naquele instante, nenhum título parecia protegê-la. Seu nome era Brunilda, rainha dos francos, e ela estava prestes a ser transformada em um aviso. Ela havia governado por décadas em um mundo onde o poder raramente perdoava a longevidade e nunca perdoava a ambição quando vinha de uma mulher. Para muitos dos soldados que a observavam com zombaria e desprezo, Brunilda não era uma rainha caída, mas a encarnação de todos os medos acumulados por gerações. Ela havia tomado decisões que os homens tomavam diariamente, havia castigado, ordenado, governado. E por isso mesmo sua queda não poderia ser silenciosa. A cena não era improvisada. Cada olhar, cada murmúrio, cada acusação fazia parte de uma encenação cuidadosamente calculada. Não se tratava apenas de castigar uma pessoa derrotada, mas de reescrever sua história diante dos olhos de todos. O poder precisava de uma narrativa. E essa narrativa exigia que Brunhilda deixasse de ser uma governante para se tornar um símbolo de tudo aquilo que devia ser eliminado. Segundo seus captores, sua culpa era imensa. Atribuía-se a ela a responsabilidade pela morte de 10 reis francos. Um número tão exagerado que beirava o absurdo, até para os padrões brutais do século VII. Mas a exatidão não era importante. O que importava era a impressão. Em um mundo onde a memória era transmitida por meio de crônicas parciais e rumores amplificados, a repetição de uma acusação bastava para transformá-la em verdade. Por trás dessas imputações, escondia-se um conflito muito mais profundo. Brunilda havia sobrevivido a gerações de inimigos, a guerras civis, a traições internas e a hostilidade constante de uma nobreza que jamais aceitou de bom grado ser governada por uma mulher. Seu verdadeiro delito não foi apenas o que ela fez, mas o fato de tê-lo feito por tanto tempo, desafiando uma ordem social que considerava o poder feminino como uma anomalia perigosa. Enquanto permanecia ali, diante de homens que uma vez obedeceram às suas ordens, o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo. O passado e o presente se encontravam em um mesmo instante. A rainha que havia decidido o destino de reinos agora não podia decidir nem o seu próprio. A inversão do poder era total, e precisamente por isso devia ser pública. Este não seria um julgamento ordinário, tampouco um fim discreto. O que estava prestes a acontecer tinha um propósito maior do que a simples vingança. Era uma mensagem dirigida a todo aquele que observava e a todos os que viriam depois. Porque no mundo dos francos, a queda de uma rainha não era apenas o fim de uma vida, mas uma lição gravada na memória coletiva. E essa lição mal começava. Para compreender por que o destino de Brunhilda foi tão implacável, é necessário retroceder várias décadas, a um tempo em que ainda não era vista como uma ameaça, mas como mais uma peça dentro do delicado xadrez político dos reinos francos. Chegou ao poder não por ambição declarada, mas por casamento, uma via aceitável para as mulheres nobres de sua época. No entanto, uma vez dentro do jogo, aprendeu rapidamente suas regras mais obscuras. Desde jovem, entendeu que o poder no mundo merovingio não se sustentava só com sangue real, mas com determinação. Seu esposo, o rei Sigeberto I, foi assassinado em uma intriga palaciana que marcou Brunhilda para sempre. A partir desse momento, o governo deixou de ser para ela uma formalidade e se tornou uma questão de sobrevivência. Não buscou se retirar nem aceitar um papel secundário. Fez exatamente o contrário. Permaneceu, resistiu e governou. Durante quase meio século, Brunhilda foi regente, conselheira,
estrategista e, na prática, soberana. Nomeou bispos, destituiu nobres, impôs castigos e tomou decisões que, quando executadas por homens, eram consideradas necessárias para a ordem do reino. No caso dela, essas mesmas ações foram descritas como cruéis, antinaturais, quase monstruosas. A diferença não estava nos atos, mas em quem os assinava. A nobreza franca nunca deixou de vê-la como uma intrusa. Sua autoridade era percebida como algo provisório, uma anomalia tolerada apenas enquanto não existisse uma alternativa masculina forte. Cada ano que passava sem que Brunilda desaparecesse da cena política, aumentava o ressentimento contra ela. Sua longevidade, longe de protegê-la, tornou-se mais uma prova de seu desafio à ordem estabelecida. No plano psicológico, Brunilda desenvolveu uma forma de governo rígida, até inflexível. Sabia que qualquer gesto de fraqueza seria interpretado como um sinal para destruí-la. Governar com dureza não era uma escolha ideológica, mas uma resposta a um ambiente que jamais lhe ofereceu margem para o erro. A rainha não podia permitir-se ser indulgente, porque a indulgência, para uma mulher no poder, era lida como incapacidade. Enquanto isso, seus inimigos aprendiam a esperar. Entre eles, destacava-se Clotário II, herdeiro de uma rivalidade que não começou com ele, mas com sua mãe. As velhas feridas entre ambas as famílias nunca cicatrizaram. Cada morte, cada traição, cada guerra civil alimentou um ódio que foi transmitido como herança política. Nesse contexto, Brunilda não só representava um obstáculo para Clotário, mas um lembrete vivo de humilhações passadas. Com o passar do tempo, sua figura deixou de ser simplesmente a de uma governante poderosa. Transformou-se em um símbolo incômodo. Para alguns, encarnava na estabilidade. Para outros, o caos. Mas para muitos nobres, sua mera existência era uma acusação silenciosa. Demonstrava que uma mulher podia governar e sobreviver em um mundo projetado para excluí-la. Quando o equilíbrio político começou a ruir mais uma vez, Brunilda já não era vista como uma aliada, nem como uma rainha idosa que merecia respeito. Era o último vestígio de uma era que muitos queriam apagar. E nesse desejo de apagar o passado, gestava-se lentamente a violência que definiria seus últimos dias. O equilíbrio que Brunilda havia sustentado por décadas começou a desmoronar no momento mais vulnerável. No ano 613, a morte do rei Teodorico II, ainda jovem e enfraquecido pela doença, abriu uma fenda impossível de fechar. O trono ficou vazio, e com ele voltaram os velhos temores da nobreza franca. A incerteza, a fragmentação e, sobretudo, a possibilidade de que Brunilda continuasse governando. Sem hesitar, a rainha tomou uma decisão que parecia lógica de sua perspectiva, mas que resultou fatal em termos políticos. Elevou ao trono seu neto Sigeberto II, um menino de apenas 11 anos, concedendo-lhe autoridade sobre Austrásia e Borgonha. Em teoria, o gesto garantia a continuidade dinástica. Na prática, confirmou as suspeitas de seus inimigos. Brunilda não pensava em se retirar. Continuaria governando, mesmo que fosse por meio de um rei criança. Para a aristocracia, aquilo foi a gota d'água. Por anos, eles toleraram seu controle com resignação, esperando que o tempo fizesse seu trabalho. Mas agora compreendiam que o tempo estava a seu favor, não a favor deles. A rainha parecia eterna. E essa ideia era insuportável. Em salas privadas, longe da corte, começaram as conversas que mudariam o destino do reino. A estrutura do poder merovingio era frágil. Não se baseava em instituições sólidas, mas em lealdades pessoais, pactos temporários e traições calculadas. Os duques e patrícios não obedeciam por convicção, mas por conveniência. Quando essa conveniência desaparecia, a fidelidade evaporava-se. Brunilda sabia disso, mas talvez subestimou até que ponto o cansaço e o medo haviam corroído seu apoio. Enquanto isso, Clotário II observava de Neustria.
Para ele, a morte de Teodorico não era uma tragédia, mas uma oportunidade há muito esperada. Não precisava conquistar territórios rapidamente. Bastava deixar que os aliados de Brunhilda se traíssem uns aos outros. E foi exatamente isso que aconteceu. Nomes que haviam sido pilares de seu governo começaram a desaparecer de seu lado. Wanacar e Rado, homens que lhe deviam sua posição, iniciaram contatos secretos com Clotário. Outros esperaram o momento preciso para mudar de lado. A lealdade, nesse mundo, não era uma virtude, mas uma moeda. Quando Brunhilda marchou para enfrentar o exército inimigo perto do rio Aisne, acreditou que ainda podia impor respeito. Mas a batalha nunca chegou a começar. Antes do primeiro choque, figuras-chave de seu exército desertaram abertamente. O patrício Aleteu, o duque Rocco, o duque Sigvaldo. Um após o outro, abandonaram o campo. A mensagem era clara. A rainha estava sozinha. O exército, desmoralizado, recusou-se a lutar. Não houve confronto glorioso nem resistência heróica. Apenas silêncio, olhares esquivos e uma retirada caótica. Brunhilda compreendeu então que seu poder não havia sido derrotado por um inimigo externo, mas dissolvido por dentro. Acompanhada por Sigeberto e seu irmão, tentou fugir para o leste, buscando refúgio entre os povos germânicos. Era uma fuga desesperada, impulsionada não por ambição, mas por instinto de sobrevivência. Mas o tempo já não estava a seu favor. As forças de Clotário avançavam rapidamente, impulsionadas pela certeza da vitória. Nesse momento, a história deu uma guinada irreversível. A rainha que havia governado por quase 50 anos deixou de ser uma figura de autoridade e passou a se tornar uma fugitiva. E nesse trânsito, o destino que a aguardava começou a tomar forma. A fuga de Brunhilda não foi a retirada estratégica de uma governante que ainda controla o tabuleiro, mas a corrida silenciosa de alguém que compreende que o mundo que conhecia desmoronou. Avançou para o sudeste junto a seus netos, buscando atravessar territórios montanhosos e alcançar o amparo de povos que ainda não estavam completamente submetidos ao novo equilíbrio de poder. A esperança era mínima, mas era a única que restava. As forças de Clotário II não demoraram a reagir. Não perseguiram com pressa desordenada, mas com a calma de quem sabe que a presa já não tem aliados. Cada passo da rainha era observado, cada rota antecipada. O cerco se fechou perto do lago de Neuchâtel, um lugar que logo seria marcado pelo silêncio de uma captura sem glória. Ali, Brunhilda e os jovens reis foram alcançados. Não houve negociação nem espaço para o perdão. Para Clotário, as crianças não eram herdeiros inocentes, mas símbolos perigosos de uma legitimidade rival. Seu destino foi decidido imediatamente, sem necessidade de explicações públicas. A violência, nesse contexto, não precisava de justificativa. Apresentava-se como uma consequência inevitável do poder. Brunhilda foi separada deles e conduzida para o oeste. A viagem de regresso não foi simplesmente um translado físico, mas uma transição simbólica. Cada quilômetro que avançava, a afastava da figura de rainha e a aproximava da de acusada. Os títulos, as alianças e as décadas de governo ficaram para trás, substituídos por correntes e olhares hostis. O lugar escolhido para seu julgamento não foi casual. Reneve tornou-se o cenário perfeito para uma representação cuidadosamente planejada. Ali se reuniriam soldados, nobres e testemunhas, não para ouvir uma verdade imparcial, mas para presenciar uma confirmação. O veredito estava decidido antes que a acusada pisasse no local. Durante o trajeto, Brunhilda deve ter compreendido que sua captura não era o fim, mas o início de algo mais amplo. Seu corpo e sua figura seriam utilizados como ferramentas políticas. Clotário não buscava unicamente eliminar uma inimiga, mas fechar um capítulo inteiro da história franca. E para conseguir isso, precisava transformá-la na causa visível de décadas de conflitos.
Na mentalidade da época, a culpa coletiva precisava de um rosto. As guerras civis, as traições e as mortes não podiam ser atribuídas a um sistema instável ou a uma nobreza ambiciosa. Era muito mais eficaz apontar uma única pessoa. Brunilda, idosa e derrotada, era a candidata perfeita. Quando chegou a Reneve, não foi recebida como uma prisioneira comum, mas como um troféu. Os soldados a observavam com uma mistura de curiosidade e ressentimento. Muitos deles haviam crescido ouvindo histórias sobre sua autoridade, sua severidade, seu olhar temido. Vê-la agora reduzida, incapaz de impor silêncio, produzia uma satisfação inquietante. A rainha não gritou nem suplicou, ao menos segundo o que sobreviveu nas crônicas. Seu silêncio, real ou atribuído, era mais perturbador que qualquer protesto. Diante dela, erguia-se um exército que já não a reconhecia como soberana. E por trás desse exército, a sombra de Clotário II estendia-se como uma sentença inevitável. A queda de Brunhilda havia deixado de ser um assunto pessoal. Havia se transformado em um ato fundacional. O que estava prestes a acontecer não buscava justiça, mas ordem. Uma ordem construída sobre a humilhação pública e a eliminação de um símbolo incômodo. E nesse cenário, o julgamento que se aproximava não seria um espaço de defesa, mas o primeiro ato de uma condenação projetada para ser lembrada. O julgamento de Brunhilda não foi concebido como um espaço de verdade, mas como um ato de confirmação. Quando foi apresentada diante do exército reunido, não se encontrava diante de juízes imparciais, mas diante de uma audiência que já havia sido preparada para crer em sua culpabilidade. Clotário II não precisava de provas sólidas, precisava de uma narrativa convincente. E essa narrativa devia transformar uma derrota política em uma vitória moral. As acusações foram desdobradas uma a uma, com uma teatralidade cuidadosamente calculada. Atribuiu-se a ela a responsabilidade pela morte de 10 reis francos, um número que soava contundente, quase mítico. Em uma época onde a repetição tinha mais peso que a verificação, a enumeração de nomes bastava para construir uma imagem monstruosa. O objetivo não era esclarecer fatos, mas saturar a memória coletiva com a ideia de uma culpabilidade total. Entre os encargos figurava inclusive a morte de seu próprio esposo, Sigeberto I, assassinado décadas atrás por intrigas alheias a ela. A ironia era evidente. Aquele crime havia sido a origem de sua longa luta para se manter no poder. No entanto, na narrativa de Clotário, esse passado era reescrito até transformá-la na causa de toda a desordem. A história, moldada pelos vencedores, tornava-se uma arma. Outras acusações beiravam o absurdo. Imputaram-lhe mortes ocorridas quando ela não tinha possibilidade alguma de intervir. Ignoraram-se guerras civis, doenças e conflitos internos que haviam marcado a dinastia merovíngia por gerações. Tudo devia convergir em uma única figura. Brunilda devia carregar o peso de um sistema inteiro. Houve, no entanto, fragmentos de verdade entre o exagero. A rainha havia ordenado castigos severos, havia eliminado inimigos políticos, havia governado com dureza. Mas essas ações, habituais entre os reis de seu tempo, só se tornavam imperdoáveis quando atribuídas a uma mulher. A moral aplicada a Brunilda não era a mesma que se aplicava aos homens que a julgavam. O julgamento cumpria uma função essencial: converter a violência futura em justiça retrospectiva. Ao apresentar Brunilda como a causa de décadas de caos, Clotário podia mostrar-se como o restaurador da ordem. A condenação não era uma vingança, mas uma suposta reparação. O exército, ao aceitar esse relato, tornava-se testemunha e cúmplice. Não se conserva nenhuma defesa pronunciada pela rainha. Talvez tenha falado e suas palavras foram apagadas. Talvez tenha compreendido que não havia espaço para a réplica. Em qualquer caso, seu silêncio ficou registrado como uma ausência conveniente.
Sem contradição, a acusação consolidou-se como verdade oficial. Quando a sentença foi pronunciada, não surpreendeu a ninguém. O julgamento nunca teve a intenção de absolver. Era o limiar de algo mais obscuro, um trânsito entre a palavra e o ato. Com a condenação, Brunilda deixou de ser uma rainha julgada e passou a ser um corpo disponível para o poder. Nesse instante, o processo político transformou-se em um ritual. A lei cedeu seu lugar ao espetáculo. E o que se seguiu não buscava apenas pôr fim a uma vida, mas apagar um exemplo. Porque no mundo dos francos, a autoridade precisava demonstrar-se não só com decretos, mas com cenas que ninguém pudesse esquecer. O que se seguiu à sentença não foi um castigo imediato, mas algo cuidadosamente mais elaborado. Durante os dias posteriores ao julgamento, o poder decidiu não se apressar. A queda de Brunilda devia ser lenta, visível e profundamente simbólica. Não se tratava de terminar com sua vida de forma discreta, mas de despojá-la passo a passo de tudo aquilo que havia representado por quase meio século. O primeiro objetivo não foi seu corpo, mas sua autoridade. Brunilda havia passado décadas dando ordens, recebendo inclinações de cabeça, decidindo destinos. Agora, cada gesto estava calculado para inverter esse passado. Foi exposta diante dos mesmos soldados que uma vez marcharam sob seu comando. Não como rainha, mas como figura derrotada. A mensagem era clara. O poder havia mudado de mãos, e ninguém devia duvidar disso. As crônicas falam de vários dias de humilhação pública, mas evitam descrever detalhes concretos. Esse silêncio não é casual. Na cultura política merovíngia, a ênfase não estava no sofrimento físico em si, mas em sua função ritual. Cada jornada cumpria um propósito: prolongar a espera, desgastar a mente, quebrar qualquer resto de dignidade que pudesse inspirar compaixão. Um dos episódios mais lembrados foi a procissão forçada através do acampamento militar. Brunilda foi exibida diante de milhares de homens, transformada em um objeto de observação e zombaria. A escolha do animal que a transportava não foi acidental. Tratava-se de uma criatura exótica, incomum nessas terras, desconfortável em seu andar e alheia à tradição franca. Aquela imagem não buscava apenas ridicularizá-la, mas apresentá-la como algo estranho, fora do lugar, quase antinatural. Do alto, visível para todos, a antiga rainha foi reduzida a um espetáculo. As vozes do acampamento misturavam-se em um ruído constante de risos, insultos e comentários mordazes. Muitos desses homens haviam temido seu nome no passado. Agora, ao participar de sua humilhação, selavam sua lealdade à nova ordem. Cada gesto de desprezo era uma declaração política. Esse tipo de ritual cumpria uma função psicológica profunda. Ao envolver o exército na degradação pública, Clotário II transformava os soldados em testemunhas ativas. Não apenas obedeciam, participavam. Desse modo, ficavam ligados moralmente ao desfecho que se aproximava. A compaixão tornava-se impossível quando um já havia cruzado a linha da zombaria. Entre essas exibições, Brunilda permanecia em confinamento. As fontes não descrevem as condições, mas o contexto permite imaginar um ambiente hostil, marcado pelo frio do outono e pela indiferença. O passar do tempo tornava-se um inimigo a mais. Cada noite adicionava peso à certeza de que não haveria um fim benigno. Para uma mulher que havia sobrevivido a intrigas, assassinatos e guerras civis, esse período representava uma prova distinta. Não era uma ameaça direta o que a desgastava, mas a espera. A consciência de ser utilizada como instrumento político, privada inclusive do direito a um fim rápido, convertia cada hora em uma forma de castigo. Assim, dia após dia, o ritual avançava para sua culminação. O exército aprendia a ver Brunilda não como uma soberana caída, mas como uma figura que merecia seu destino. E quando esse aprendizado estava completo,
o poder considerou que a mensagem estava pronta para ser selada de maneira definitiva. O último dia chegou sem solenidade aparente, mas carregado de um peso simbólico impossível de ignorar. Após jornadas projetadas para erodir sua figura pública, o poder considerou que a mensagem estava madura. O que devia acontecer em seguida não precisava de palavras, apenas um gesto final capaz de fixar-se na memória coletiva como uma advertência irreversível. Brunilda foi conduzida mais uma vez diante do exército. Já não como acusada nem como objeto de zombaria, mas como o centro de um ato cuidadosamente calculado. Nesse momento, sua figura havia sido despojada de todo atributo político. Não restava rastro da rainha que havia governado reinos, nomeado bispos e ditado sentenças. O ritual havia cumprido sua função, transformar uma governante em um símbolo que devia ser eliminado. O método escolhido não foi casual. Na cultura franca, certas formas de castigo estavam reservadas não só para terminar com uma vida, mas para comunicar domínio absoluto. Não se buscava rapidez nem discrição, mas impacto. A ação devia ser visível, inconfundível e, sobretudo, impossível de reinterpretar como um simples ato de necessidade. Era uma declaração de poder em sua forma mais crua. Os cronistas descrevem preparativos precisos, executados sem pressa. Cada decisão estava pensada para evitar qualquer gesto de piedade. A cena não deixava espaço para a intervenção divina nem para o acaso. Tudo respondia a uma lógica política: apagar o último vestígio de uma autoridade rival e demonstrar que a nova ordem não admitia exceções. Quando o ato começou, o silêncio do exército foi mais eloquente que os gritos anteriores. Já não havia zombarias. A fase da humilhação havia terminado. Agora tratava-se de selar o relato. O movimento, a força e a própria terra tornaram-se instrumentos de um poder que buscava mostrar-se inevitável, quase natural, como se a história tivesse decidido avançar sem ela. Para quem observava, a mensagem era inequívoca. Não se castigava unicamente uma pessoa, mas uma ideia. A de uma mulher capaz de exercer autoridade por décadas. Ao reduzi-la a um fim sem retorno, o regime de Clotário II pretendia restaurar uma ordem que considerava ameaçada. A violência, apresentada como necessidade política, transformava-se assim em fundamento do novo reino. Os relatos posteriores coincidem em um ponto essencial. Não houve volta. O ato prolongou-se o suficiente para apagar qualquer possibilidade de dúvida. Quando tudo terminou, o que restava já não era uma figura reconhecível, mas a confirmação de que o passado havia sido definitivamente encerrado. Mas mesmo nessa tentativa de apagamento total, surgia um paradoxo. Quanto mais extremo era o gesto, mais profunda se tornava a marca. A morte de Brunhilda não fechou a história. Congelou-a em uma pergunta incômoda. Teria sido aquele fim um ato de justiça ou a culminação de um medo antigo ao poder que ela representava? Enquanto o exército se dispersava e o acampamento recuperava sua rotina, a mensagem já havia sido transmitida. A nova ordem estava de pé, e o preço dessa ordem havia ficado inscrito na terra, ali onde uma rainha foi transformada em advertência. Depois do ato final, o poder não se contentou com o silêncio imediato. Ainda restava um último gesto a ser executado, um menos visível, mas igualmente decisivo. No mundo merovíngio, a memória não residia apenas nas palavras, mas nos lugares. As tumbas, os santuários e os restos físicos eram pontos de reunião, focos de recordação e, às vezes, de resistência. Por isso, o destino final de Brunhilda não podia deixar nada para trás. As crônicas indicam que não houve sepultura, nem monumento, nem espaço para o luto. Sua presença devia desaparecer não só do presente, mas do futuro. A mensagem era clara. Não devia existir um local onde seu nome pudesse ser pronunciado com respeito. Sem um corpo, sem um lugar, a história ficava à mercê de quem a escrevia.
Esse ato final completava uma lógica política precisa. Eliminar a memória material significava impedir qualquer reinterpretação posterior. Não haveria mártires nem símbolos alternativos. A rainha que havia governado por quase meio século foi reduzida a uma ausência. Em aparência, o plano funcionou. As guerras civis que haviam dilacerado os reinos francos por décadas chegaram ao fim. Clotário II emergiu como o primeiro governante a unificar novamente todos os territórios, desde a morte de Clotário I. A estabilidade, no entanto, teve um custo silencioso. A nova ordem foi construída sobre a eliminação absoluta de uma figura que concentrou em si todas as culpas do passado. Ao apagar Brunilda, o sistema evitou olhar para si mesmo. As traições, as ambições e a violência estrutural ficaram sem exame. Era mais fácil atribuir o caos a uma única pessoa do que aceitar a fragilidade do próprio poder. Nesse ponto, a história oferece um espelho inquietante para o mundo moderno. Os regimes, antigos e contemporâneos, compartilham uma necessidade constante: simplificar. Converter processos complexos em narrativas claras, com heróis e vilões bem definidos. Brunilda foi utilizada exatamente dessa forma. Sua figura permitiu fechar um capítulo sem resolver suas contradições. Com o passar dos anos, seu nome sobreviveu nas crônicas, mas deformado. Alguns a recordavam como uma tirana impiedosa, outros como uma governante forte em um ambiente hostil. O que quase nunca se questionou foi o contexto em que atuou. Uma mulher no poder, cercada de inimigos, governando um sistema que jamais foi projetado para aceitá-la. Assim, a unificação do reino foi apresentada como um triunfo indiscutível. Mas sob essa narrativa triunfal, escondia-se uma pergunta incômoda. Era realmente a paz o resultado da justiça? Ou simplesmente o efeito de ter silenciado para sempre quem encarnava o conflito? A terra voltou a ficar em calma. Os exércitos se retiraram. Os reinos seguiram em frente. Mas a ausência de Brunhilda, cuidadosamente construída, deixou um vazio que a história jamais conseguiu preencher por completo. Com o passar do tempo, a figura de Brunilda ficou presa entre as linhas escritas por quem sobreviveu à sua queda. As crônicas medievais, redigidas sob a sombra do poder vencedor, fixaram uma imagem conveniente: a de uma mulher perigosa, ambiciosa, culpada de todos os males que haviam abalado os reinos francos por meio século. Mas a história, quando observada com distância, raramente é tão simples. Brunilda governou em um mundo brutal, onde a violência política era uma ferramenta cotidiana e a traição uma norma aceita. Os mesmos atos que a condenaram foram praticados sem escândalo por reis e nobres masculinos. No entanto, no caso dela, essas decisões foram reinterpretadas como desvios morais, como se o exercício do poder se tornasse inaceitável ao passar por mãos femininas. A diferença não esteve nos fatos, mas no olhar que os julgou. A pergunta que atravessa sua história não é se Brunhilda foi dura ou implacável. Foi, sem dúvida. A verdadeira questão é por que sua dureza resultou intolerável, enquanto a de outros foi normalizada. Ao transformá-la em um símbolo do caos, a nova ordem evitou confrontar uma verdade mais incômoda. O sistema merovingio se sustentava sobre a instabilidade e precisava de culpados visíveis para sobreviver. Hoje, mais de 1400 anos depois, seu fim continua incomodando. Não pelos detalhes, mas pelo que revela sobre a relação entre poder, gênero e memória. A violência que selou seu destino não buscou apenas eliminá-la fisicamente, mas também controlar a interpretação de sua vida. Apagar os matizes, esmagar a ambiguidade e impor uma versão única. E, no entanto, essa estratégia nunca é perfeita. Cada tentativa de silenciar deixa rastros. Cada apagamento absoluto desperta novas perguntas. Brunilda, despojada de túmulo e de homenagem, sobreviveu precisamente como problema histórico.
como figura que obriga a olhar além das crônicas oficiais e a perguntar quem decide o que merece ser lembrado. Sua história não oferece consolo fácil, nem lições simples. Lembra-nos que o poder raramente se justifica com a verdade, e que a justiça proclamada pelos vencedores costuma esconder medos antigos. Nesse sentido, o destino de Brunilda não pertence apenas ao passado medieval. Ressona em cada época que precisa destruir símbolos para afirmar sua autoridade. Ao final, talvez essa seja a sua herança mais duradoura. Não a imagem deformada de uma rainha má, nem a de uma mártir idealizada, mas a de uma mulher real, presa em um sistema que não soube como tolerá-la. Uma figura cuja queda nos obriga a perguntar, ainda hoje, quantas vezes a história confundiu a ordem com a eliminação da divergência.